Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui no capítulo 23 da obsessão. Estamos no item 244. Nós já falamos aqui da obsessão simples, nós já falamos da fascinação, nós começamos a subjugação e aqui nós estamos continuando a subjugação. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é essa faculdade que a provoca. Tem muitas pessoas que acham que a questão da obsessão é uma questão só relacionada aos médiuns. Não, a obsessão ela acontece com todas as pessoas. Né? Porque aqui se coloca só para médium ostensivo, não, todos somos médiuns para todas as pessoas, em todas as situações, em todas as épocas e em todas as religiões. Então não é uma questão de ser ou não ser médium, de ser ou não ser espírita, é uma questão que acontece com todas as pessoas. De novo, vamos lembrar a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Quando eles colocam que, na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, são eles os espíritos que vos dirigem. Tamanha influência, quando Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos. Então, não é uma questão de ser médium ostensivo ou não, de ser espírita ou não, é uma situação que acontece com todas as pessoas. Então, em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é essa faculdade que a provoca, não é a faculdade mediúnica que provoca a obsessão. Numa palavra, não está aí uma prova do inconveniente das comunicações espíritas? Ele está fazendo uma pergunta, né? Há um inconveniente nas conversações, há um inconveniente no trabalho mediúnico, no trabalho dos grupos espíritas? Nossa resposta é fácil e arrogamos meditar com atenção. Então, aqui ele vai dar a resposta a esta pergunta, né? Qual é a pergunta? Em presença do perigo da obsessão, não é deplorável ser médium? Essa faculdade aqui provoca esse tipo de colocação? Não está aí uma prova da inconveniência das comunicações espíritas? Então, são as perguntas que ele está fazendo aqui, e agora nós vamos ver a resposta que ele coloca. Não foram nem os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. O fato de todos nós sermos espíritos e a vida continuar após o desencarne é que fez com que a comunicação entre aqueles que estão encarnados e os desencarnados acontecesse e acontece desde que o mundo é mundo. Então, é o que ele está colocando aqui. Os espíritos não sendo senão as almas dos homens, né? A alma é o espírito encarnado. Há, pois, espíritos desde que há homens. Vou repetir. Não foram nem os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Os espíritos, não sendo senão almas dos homens, há, pois, espíritos desde que há homens, e, por conseguinte, de todo o tempo, exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade medianímica não é para eles senão um meio de se manifestar. O fato de ter um médium ostensivo é única e exclusivamente para eles uma forma de eles se manifestarem, de poderem se comunicar. Mas a questão dos espíritos e da comunicação, ela existe, né, desde que o mundo é mundo. Na falta dessa faculdade, o fazem de mil outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria, pois, um erro crer que os espíritos só exercem sua influência pelas comunicações escritas ou verbais. Essa influência, na influência dos espíritos, é de todos os instantes,
e aqueles que não se ocupam dos espíritos, ou mesmo não creem neles, estão expostos como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não têm contrapeso. Então, aqueles que não acreditam, né, nos espíritos, eles estão expostos da mesma forma, só que talvez até mais expostos, porque não tem, como ele coloca aqui, contrapeso, não tem a colocação de buscarem, né, de buscarem um entendimento, de buscarem um esclarecimento, de terem um conhecimento de como as coisas se processam, acabam ficando mais expostos e mais vulneráveis, né, aos espíritos, principalmente aos espíritos instigantes. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecer. Se é mal, se o espírito é mal, trai-se sempre, por mais hipócrita que seja. Ele uma hora vai cair a máscara, uma hora ele vai se trair. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite ver seu inimigo face a face, se pode se exprimir assim, e o combater com as suas próprias armas. Sem essa faculdade, né, sem a mediunidade, ele, o espírito, age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz, na realidade, muito mal. Graças à sua invisibilidade, ele pode fazer e faz, né? O Kardec enfatiza aqui, e faz muito mal. A quantos atos se está impelido para a infelicidade e que se teriam evitado se houvesse um meio de se esclarecer? Quantos, né? Quantos atos, quantas atitudes, quantas decisões, quantas escolhas que foram feitas, influenciados por maus espíritos. Se a pessoa tivesse o conhecimento e o autoconhecimento para entender, ver que aquilo não era dela, ela teria uma outra colocação, teria uma outra forma de análise, e teria possivelmente realizado uma outra escolha. Por isso que ele coloca aqui, vou repetir. A quantos atos se está impelido para a infelicidade e que se teriam evitado se houvesse um meio de se esclarecer. Os incrédulos não creem dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se desencaminha com obstinação. Abre aspas. É seu mau gênio que o impele a se perder. Fecha aspas. É o que ele está colocando aqui. Os incrédulos, aqueles que não acreditam em espírito, não sabem a verdade que está por trás quando eles dizem é o seu mau gênio que o impele a se perder. Assim, o conhecimento do espiritismo, longe de dar império, longe de dar poder, né, de dar palco, né, de dar poder mesmo aos maus espíritos, deverás ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando for propagado, de destruir esse império. Quer dizer, assim, vou repetir, o conhecimento do espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deverá ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando o espiritismo for propagado, destruir esse império, vai ter condições de destruir esse império, dando a cada um, a cada pessoa, a cada encarnado, né, dando a cada um os meios de se colocar em guarda contra sugestões, e aquele que sucumbir não poderá acusar senão a si mesmo. Então, o conhecimento e principalmente o autoconhecimento vai fazer com que a gente possa separar o que é nosso e aquilo que está recebendo através de uma influência. Regra geral, 2 pontos. Quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Se a comunicação é ruim, ele está com ideias más, ele está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva, quer dizer, seja ou não médium, creia
ou não creia. Seja ou não médium ostensivo, creia nos espíritos ou não, tenha uma religião ou não, os espíritos estarão influenciando. Lembrando de novo a questão 459. E seja em qualquer religião, ou mesmo aqueles que não têm religião, sofrem a influência dos espíritos, porque todos nós temos um condomínio à nossa volta. Todos nós temos obsessores, porque se não tivéssemos errado, cometidos erros, não estaríamos encarnados aqui na Terra, no planeta de provas e expiações. Então, todos nós temos contas a pagar, né? Perdões a pedir. Então, todos nós temos sim. Como Paulo coloca, né? Todos nós estamos sob uma nuvem de testemunhas. A escrita dá um meio de se assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele e de os combater se são maus. O que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem. Quer dizer, quando conversa com eles, pergunta, ele fala aqui da escrita, porque na época dele se usava basicamente só a psicografia. Quando se conversa com o espírito, se tem a possibilidade ali de saber o porquê. Por que você está agindo assim? Por que você está contra fulano? O que ele te fez? O que aconteceu? E com isso conversar, explicar, né? A função do dialogador, a função da reunião espírita, a reunião de desobsessão, é basicamente ajudar os dois, ajudar o obsessor a sair daquela situação, a se melhorar, a buscar conhecimento, a buscar ajuda, e também ao obsediado a sair daquela situação, a se melhorar, a buscar conhecimento, a buscar o autoconhecimento e buscar o aprimoramento, porque ele encarnou para isso. Todos nós encarnamos para isso, para nos melhorarmos. Então, a escrita dá um meio de se assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele e de os combater se são maus, o que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem. Se é bastante cego para não o compreender, outros podem lhe abrir os olhos. Então, se o espírito às vezes não tem condições ali, ou o médium também de compreender ou de entender, outros encarnados ou outros desencarnados podem abrir os olhos, podem ajudar tanto o médium ou o obsediado como o obsessor. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos sem cessar, com o nosso desconhecimento. O desconhecimento, a ignorância, é um prato cheio para os irmãozinhos instigantes. Então, em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos sem cessar com o nosso desconhecimento. Quer dizer, o perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. Aqueles que acham que só estão dando comunicação de espíritos superiores. Aí tá, de novo, orgulho, vaidade. E na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Então, estão ali fascinados, não conseguem nem perceber isso. Mesmo os que não são médiuns, aí sempre a gente está falando médium ostensivo, né? Mesmo os que não são médiuns podem aí se deixar apanhar. Se temos uma comparação, um homem tem um inimigo secreto que não conhece e que difunde contra ele ocultamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna se perder, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior se perturbar. Não podendo descobrir a mão que o atinge, não pode se defender e sucumbe. Mas um dia, esse inimigo secreto lhe escreve e,
apesar de sua astúcia, a astúcia, né, do inimigo secreto, se trai. Eis, pois, seu inimigo descoberto, e pode confundi-lo e se revelar. Tal é o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Então é este inimigo oculto, é aquele obsessor ou aquele espírito que está ali junto a ele ou junto à família, junto às pessoas que ele ama, por vingança, seja o que for. O Espiritismo dá a possibilidade de saber o motivo, de conversar, de mudar a opinião, de mudar o intuito desse espírito, modificar toda a situação. Então, é uma forma de ajudar a consertar erros que foram realizados ou numa vida passada ou mesmo nessa vida. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre um indivíduo do qual tem algo a se queixar durante esta vida ou em outra existência. Frequentemente também não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Encontra uma espécie de gozo, de prazer, em os atormentar, em vexá-los. Além disso, a impaciência que se demonstra o excita, quer dizer, aquele que está sendo incomodado fica impaciente, fica irritado, toma determinadas atitudes, é isso que o faz cada vez mais querer instigar, querer estar ali cutucando. Por isso que ele diz, além disso, a impaciência, que se demonstra o excita, porque tal é o seu objetivo, é incomodar, é envergonhar, é ver a pessoa sofrer. Ao passo que desiste, o espírito instigante que está ali desiste pela paciência. Se a pessoa é paciente, se ela tem um autocontrole, ela entra em oração, ela pede ajuda, ela encaminha aquele irmão para casa, a sua casa de trabalho, para que ele possa ser auxiliado. Quer dizer, ele pode até voltar e tentar de novo, mas a paciência, o conhecimento, o autoconhecimento vai fazer com que ele desista. Ele vai procurar uma vítima mais fácil. Ele só vai continuar, não vai desistir, se ele tiver um objetivo. Se é um obsessor com um objetivo claro de vingança, a gente vê isso nos livros do André Luiz, que tem objetivos claros. Ela está se vingando daquela pessoa por algo que aquela pessoa fez e ela quer se vingar. Quer fazer com que aquela pessoa sofra pelo mal que lhe causou. Aí ela é mais difícil dela desistir. Agora, se é alguém que só está querendo realizar o mal porque está incomodando a felicidade, o conhecimento ou o bem que aquela pessoa está fazendo, por quê? Porque as pessoas que realizam bons trabalhos, as pessoas que ajudam outras pessoas, são as pessoas que são visadas pelos espíritos maus, pelos espíritos que querem fazer com que ele pare de fazer aquilo, com que ele pare de ajudar, com que ele pare de se estudar, com que ele pare de se trabalhar ou de se modificar. Porque o fato dele estar melhorando, dele estar feliz, dele estar em paz, incomoda quem está infeliz, quem está perdido. E ele está ali cutucando pelo prazer de realizar uma maldade. Se ele encontrar muito obstáculo, ele vai procurar outro. É o que ele está colocando aqui. Quando ele diz, ao passo que desiste pela paciência, em se irritando, mostrando despeito, quando o obsediado ou aquele que está querendo cutucar se irrita, mostra despeito, faz-se precisamente o que ele quer. Ele está fazendo exatamente o que o espírito instigante quer. Esses espíritos, por vezes, atuam com ódio e por inveja do bem. É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas, sobre aquelas que trabalham, que realizam os melhores trabalhos. Um deles se agarrou como uma sarna a uma honorável família, uma família honrada, do nosso conhecimento, aqui Kardec colocando, que não tem, de resto, a satisfação de tomar por vítima. Ele não conseguiu enganar, ele não conseguiu fazer aquela família de vítima. Interrogado, o Kardec aqui interrogando a ele,
Interrogado o espírito que estava ali querendo realizar aquele trabalho, aquela perseguição, interrogado sobre o motivo pelo qual tinha atacado as pessoas honradas antes que a homens maus como ele, respondeu, abre aspas, estes não me fazem inveja. O que ele colocou? Perguntado para ele, por que você não foi incomodar aqueles que são maus, aqueles que fazem coisas exatamente como você quer, como você quer que eles que são bons, quer que eles façam? Ele fala, mas aqueles não me causam inveja. Estes que são bons, que são honrados, estão em paz, são felizes, estes me causam inveja. Então, estes eu quero perturbar, eu quero que eles sejam tão infelizes quanto eu. É a inveja o móvel, né, o motivo pelo qual ele estava atrapalhando, ele estava ali incomodando aquela família. Outros espíritos são guiados por um sentimento de covardia que os levam a aproveitar-se da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de lhes resistir. Então, eles sabem que aquela pessoa tem uma fraqueza ou para o cigarro, ou para a bebida, ou para a impaciência, ou no trânsito, ou para a gula, né, ou para o orgulho, o que for. Ele sabe que ali ele vai ter uma presa fácil. Ele vai ter aonde, né, poder cutucar e aonde ter respostas. Então, é o que ele está colocando aqui, né? Quando ele diz, outros são guiados por um sentimento de covardia que os levam a aproveitar-se daqueles que são mais fracos, né, da fraqueza moral de certos indivíduos que esses espíritos que querem incomodar sabem incapazes de lhes resistir. Um destes últimos, que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos de sua escolha, ele nos respondeu, tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Ele tinha muita necessidade de atormentar, de incomodar alguém. E ele foi incomodar uma pessoa que tinha menos resistência a ele por ter uma mente, né, uma capacidade mental muito limitada. Então, tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeliria. Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Vamos lembrar que a palavra idiota, na época do Kardec, não tem a conotação pejorativa que tem hoje, era aquele que era possuidor de idiotia, ou seja, era uma pessoa com uma capacidade limitada da mente, uma capacidade mental limitada. Há espíritos obsessores sem maldade, que têm mesmo algo de bom, mas que têm o orgulho do falso saber. Então, olha aqui o que ele está colocando, vamos prestar atenção, porque a gente vê muito desses espíritos dando comunicação através de psicofonia ou através de psicografia. Eles não são espíritos assim maus, né? Aqueles que desejam o mal deste ou daquele, mas eles têm o problema de serem arrogantes, né? De serem vaidosos, de acharem que sabem tudo. Então são aqueles que vêm, não porque eu sou o bispo, porque eu sou o pastor, porque eu sou o rabino, porque eu sou o juiz, porque eu sou o desembargador, né? Foi quando estava encarnado, e acha que o seu conhecimento é o máximo, acha que ele sabe mais do que os outros e que ele está ali para ensinar. E ele está ali motivado pelo seu orgulho e pela sua vaidade. É o que ele está colocando aqui. Há espíritos obsessores sem maldade, que tem mesmo algo de bom, tem coisas boas com eles, mas que tem o orgulho do falso saber. Eles têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, né? Então ele tem as suas regras, seus sistemas para tudo isso, para a moral, para a religião, para a economia, para a ciência, para a filosofia. Ele tem uma regra, ele tem uma colocação para dar daquilo em que ele estudou, daquilo em que ele se aperfeiçoou quando estava encarnado. Querem fazer prevalecer sua opinião. Querem que a opinião deles prevaleça, porque eles acham que eles estão certos, o resto está errado. Querem fazer prevalecer sua opinião e procuram, para esse efeito, médiuns bastante crédulos
para os aceitar de olhos fechados, e que fascinam para os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. Né? E que esses espíritos fascinam, esses médiuns, colocam, olha, você é um ótimo médium, você é um médium de efeitos físicos, você tem muitas coisas para realizar, você é uma pessoa maravilhosa e eu posso te ajudar a ajudar para realizar, a botar a casa em ordem, a trazer normas, a trazer regras certas, porque aqui está tudo errado. E se ele se deixar fascinar e for ignorante o bastante para não perceber que ali é um falso sábio, vamos lembrar aquela colocação que o Kardec faz no Livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, né, das hierarquias, né, dos degraus dos espíritos. Vão lembrar dos falsos sábios, né, aqueles que acham que sabem e querem colocar aquilo que eles acham que está certo para as pessoas. Então é o que ele coloca aqui. Querem fazer prevalecer sua opinião e procuram para esse efeito médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que fascinam para os impedir de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos porque os sofismas não lhe custam nada e eles podem dar crédito às utopias mais ridículas. Vamos lembrar que os sofismas são aquelas colocações que com cultura, com conhecimento dentro de alguma coisa a pessoa faz, com coisas corretas, com coisas certas, e ali no meio ele incute coisas erradas, ele coloca ideias completamente erradas e fazem com que a pessoa... Não, mas ele falou isso que está certo, falou aquilo que está certo, isso aqui também deve estar. Se ela for ignorante, se ela não tiver conhecimento, ela vai entrar no embuste do que está sendo colocado ali. Né? Nós vamos ver padres, pastores, rabinos, pessoas ligadas à religião, né, serem acusadas, né, de usarem de sofismas, de usarem aquilo que elas sabem, junto com ideias erradas, né, que elas convencem junto com tudo aquilo que elas sabem, elas colocam ali no meio e fazem com que as pessoas acreditem que é verdade. O sofisma é uma forma sutil, inteligente e de uma pessoa muito culta de colocar seus pensamentos, as suas ideias, né? As suas ideias malfazejas, como coloca aqui o Kardec. São os mais perigosos porque os sofismas não lhe custam nada. Tem conhecimento, tem cultura para isso. E eles podem dar crédito às utopias mais ridículas, às normas e determinações mais ridículas. E aí a gente vê pessoas, casas, centros espíritas, né, igrejas com ideias, com colocações, com normas completamente sem sentido, ridículas, que não tem pé nem cabeça, mas que foram colocadas por pseudo-sábios. Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não tem nenhum escrúpulo em se ornar daqueles diante dos quais nos inclinamos, e não recuam mesmo diante do sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Já comentei aqui nas nossas aulas de uma mensagem que foi colocada na internet de um espírito numa casa, num centro, numa casa espírita. As pessoas colocaram lá nos comentários, não, porque na casa tal, fulana de tal, o médium recebeu a Virgem Maria. Primeiro que a questão de virgem é uma questão católica. Ela é uma mulher e ela teve Jesus como todas as mulheres tiveram seus filhos. Um óvulo e um esperma. Então, e não tem nada a ver, virgindade não tem nada a ver com espírito elevado, com qualquer... Isso são ideias medievais, medíocres. Então, que estava recebendo ali Maria, e uma mensagem que não tinha pé na cabeça. Eu e meu filho ajudaremos a casa. Uma mensagem sem nexo, sem sentido. Qualquer um pode ver, nossa, não tem... O espírito elevado jamais se dignaria a vir para não dizer nada. Quer dizer,
Normalmente esses espíritos são prolixos, falam, não dizem nada. Mas as pessoas fascinadas foram repercutindo aquilo nos grupos, achando o máximo, né? Receberam a visita de Maria. Então, procuram deslumbrar por uma linguagem pomposa, né? Usando palavras difíceis, mais pretensiosa do que profunda, guarnecida de termos técnicos e ornadas, né? Enfeitadas com grandes palavras de caridade e de moral. Guarda-se-ão de dar um mau conselho, porque sabe que seriam despedidos, né? Seriam afastados. Também aqueles dos quais abusam, não, daqueles dos quais eles enganam, os defendem a todo custo, dizendo: vede bem que não dizem nada de mal. Tá, não dizem nada de mal, mas não dizem nada de bom. Não traz nenhuma mensagem, não traz nada de importante. Falam, não dizem nada. Vamos lembrar Emmanuel? A hora que a gente pega, nós temos aqui, né, vários livros do Emmanuel colocados no nosso canal, é só ir lá na playlist e buscar. Nós temos aqui uma frase do Emmanuel, uma sentença do Emmanuel, dá um seminário. Dá para ficar falando horas de uma simples sentença, porque o Emmanuel é extremamente sintético, ele é o rei da síntese. Ele coloca inúmeras coisas com pouquíssimas palavras. Esses espíritos que querem se fazer sábios, eles são prolixos, eles falam e não dizem nada. O Emmanuel é curto e grosso, diz tudo em 2 ou 3 palavras, numa sentença curtinha. Mas a moral não é para ele senão passaporte. É o menor dos seus cuidados. O que querem antes de tudo é dominar e impor suas ideias, por mais insensatas que sejam. Eles não estão preocupados com moral, eles não estão preocupados com nada. Eles querem dominar, eles querem colocar as suas ideias, eles querem que aquele grupo haja pelo comando deles. Os espíritos sistemáticos, né, esses que colocam regras, colocam normas, colocam isso, colocam aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí a gente vê em tudo quanto é jeito, né? Eu já ouvi pessoas colocarem, não, porque o passe não pode ser dado assim, tem que ser dado assim, tem que ser dado assado. Pessoas fazendo as pessoas tirarem boné para tomar passe, abrir a tampa da garrafa para a água ser fluidificada, tem coisas que não tem nexo, não tem o menor sentido. E não, mas porque foi o espírito tal que falou, foi na reunião tal que foi dita, e não se apercebem que estão expostas ao ridículo. Os espíritos sistemáticos, muito geralmente, são escrevinhadores. Né? São aqueles que querem escrever. Vamos lembrar que é a psicografia que o Kardec usava naquela época. Por isso, procuram os médiuns que escrevem com facilidade e cuidam de que se façam instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Como é que eles vão fazer com que esses médiuns fiquem dóceis, entusiastas deles e das ideias deles? Fascinando-os, cutucando ali pelo orgulho, pela vaidade, e vai começando a dominar. São quase sempre palavrosos, né? Usam muitas palavras, né? São prolixos. São quase sempre palavrosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Eles não têm qualidade nenhuma, então eles querem quantidade de palavras. E aí nós vamos ver o nosso querido Emmanuel, que tem tanto para dizer, ele usa pouquíssimas palavras para dizer muita coisa. Comprazem-se em ditarem aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, ao Kardec aqui, felizmente, tem por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Quantos de nós já pegamos livros que são indigestos, inteligíveis? Não dá para entender onde quer chegar e o que está dizendo. Porque são espíritos que estão colocando ali bobagens. Não conseguem colocar uma ideia.
falam e não estão colocando, dizendo absolutamente nada. Infelizmente, tem inúmeras obras colocadas na doutrina espírita de médiuns que acham, não, pegou uma informação aqui, outra ali, ele acha que o que ele tem, as psicografias que ele recebeu, todo mundo tem que saber, porque tem muita coisa para ensinar ali, você vai ver, não tem nada. Você pega a obra básica de Kardec, você pega as obras do Chico e as obras do Divaldo, você tem anos e anos de leitura. Numa encarnação não dá para ler tudo o que nós temos do Chico e do Divaldo. O do Kardec são 5, é obrigatório, todos nós temos que conhecer, estudar. Ali no Chico, principalmente no Chico, nós temos ensinamentos fantásticos, livros fantásticos. A gente não precisa buscar livros estranhos, né, para ler. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos em palavras, né? Haja visto Emmanuel. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos em palavras. Dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, essa fecundidade prodigiosa deve ser sempre suspeita. Falou muito, deve ser, tá? Se preocupa. Não se pode estar demasiado circunspecto quando se trata de publicar semelhantes escritos. Ou seja, seja prudente. Tenha prudência em publicar esses escritos, em colocar essas colocações, essas psicografias, essas mensagens na internet, no grupo, seja lá aonde for. As utopias e as excentricidades que são neles frequentemente abundantes e que chocam o bom senso produziriam uma muito desagradável impressão nas pessoas noviças, naquelas que estão começando a aprender, que estão começando na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas das quais seus inimigos se servem para o ridicularizar. Os inimigos servem para ridicularizar o médium, para ridicularizar a casa espírita, para ridicularizar a doutrina. Por quê? Porque são pessoas que não estudam, pegam contra a capa, pegam uma mensagem boba, saem falando besteira, e aí as pessoas que querem buscar argumentos contra a doutrina, encontram nesses espíritos que não estudam, que não sabem onde o galo cantou, e saem dizendo bobagem. Esses espíritas de ocasião, né, entusiastas, e que querem, não, porque lá tem materialização, lá tem cura, lá tem não sei o quê. Estão buscando adeptos de algo que nem eles sabem o que é, porque não foram ler, não foram estudar, não foram fazer cursos. São os que mais atrapalham, são os que mais afastam as pessoas sérias do espiritismo. Felizmente. São as armas dos irmãozinhos instigantes contra a doutrina. Então, o que ele está colocando, entre essas publicações, as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas ou desastradas. Elas podem não ser más, podem não estar ali com uma intenção ruim, mas são desastradas, intempestivas, não trazem nada de novo nem nada de bom. Ocorre muito frequentemente que um médium não pode se comunicar senão com um único espírito que se liga a ele e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Isso não é sempre uma obsessão, porque pode se prender a uma falta de flexibilidade do médium e a uma afinidade especial de sua parte por tal ou qual espírito. Então vamos entender o que ele está colocando aqui. Ocorre muito frequentemente que um médium não pode se comunicar senão por um único espírito. Ele está sempre dando a comunicação daquele espírito. E não é uma obsessão, é uma falta de flexibilidade do médium. É uma falta de, digamos assim, do médium dar passividade ou de ser flexível para que outros espíritos possam se comunicar através dele.
E não existe, como algumas pessoas pensam, a comunicação de um espírito só por um médium. Então, às vezes, nós temos mensagens lindas, tem um livro, inclusive, que o Wagner Gomes da Paixão escreveu pelo espírito do Emmanuel, e que ele, quando escreveu, levou para o Chico, para que, através do Chico, o Emmanuel ratificasse que foi ele mesmo que colocou o livro através do Wagner. E o Emmanuel ratificou, o Chico colocou não, foi o Emmanuel que escreveu através do Wagner. O espírito, o médium não é dono daquele espírito. Aquele espírito pode se manifestar com outros médiums, como o médium pode receber vários espíritos de todos os tipos, né? de todos os matizes. Quando às vezes isso não ocorre, pode ser uma obsessão, mas também pode ser falta de jogo de cintura, né? Falta de flexibilidade do médium. É o que ele está colocando aqui. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito se impõe e afasta os outros por sua vontade. Quer dizer, só há uma obsessão quando aquele espírito se impõe e afasta os outros espíritos por vontade dele, espírito, e não por falta de flexibilidade ou falta, às vezes, até de vontade do médium. Ah, não, se não é fulano, não, deixa para lá, não vou fazer. Ali a questão é do médium. Agora, quando é o espírito que não deixa que outro espírito se comunique com aquele médium, que ele usa aquele médium como se ele fosse dono, o fato já está dizendo. Ele está se colocando ali como dono. Então, ele é um obsessor, porque ele está tendo um domínio sobre aquele encarnado. Então, vamos voltar aqui. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito se impõe e afasta os outros espíritos por sua vontade daquele espírito. O que jamais é feito por um bom espírito. O bom espírito jamais vai afastar outros e jamais vai atrapalhar o trabalho de um médium. Geralmente, o espírito que se apodera do médium com o objetivo de o dominar não sofre o exame crítico, quer dizer, não suporta o exame crítico. Então, geralmente, o espírito que se apodera do médium com o objetivo de o dominar, de dominar o médium, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Não suporta que alguém analise, não suporta que alguém chegue lá e dê opinião e diga que tal coisa não tá certo, tem um equívoco. Ele acha que ele quer impor. Então, ele não quer que ninguém faça nenhum tipo de análise. Ele está ali para dominar. Quando vê que não são aceitas e que são discutidas, não se retira. Ele não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar e frequentemente ele mesmo comanda. Ele comanda o isolamento ou ele comanda para que o médium saia daquele grupo ou saia daquele centro. Por quê? Porque ele afasta o médium das pessoas que podem esclarecê-lo, né? Trazer uma luz, trazer um esclarecimento para esse médium. Todo médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina. Eu vou repetir, porque isto é a questão, é o começo da fascinação, isso já é a prova do começo da obsessão. Todo o médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina. É o espírito que o domina, que está colocando ele ali contra aqueles que estão analisando a comunicação. Está fazendo com que ele se melindre, está mexendo ali com o orgulho e com a vaidade dele. Vou repetir, porque isso é um tormento, infelizmente, em todas as casas espíritas. Todo médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, desde o momento em que lhe inspira um pensamento ilógico, o de se recusar ao exame. Então, o espírito não pode ser bom
porque está fazendo com que ele recuse o exame, recuse a análise. Então, é sim um espírito mau, é sim um obsessor. O isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, médium, né? Então, o isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para as suas comunicações. Porque ele precisa do grupo, ele precisa da análise, ele precisa que alguém chegue para ele e fale, olha, presta atenção, né? O que você escreveu aqui, presta atenção se não foi uma influência sua, vamos tentar fazer de um outro jeito, da próxima vez, né, chama, quer dizer, tá todo mundo ali se ajudando, tá todo mundo fazendo com que um ajudando o outro, todos melhorem, todos trabalhem melhor, todos juntos fazem com que o trabalho mediúnico, que o trabalho realizado, que o grupo é sempre um, né? Todos do grupo são reunidos e é uma entidade, então o grupo é visto como uma comunidade, uma unidade, né? Então o grupo trabalhando junto faz com que o grupo cresça, todos cresçam. Então, o isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para as suas comunicações. Não somente deve se esclarecer pelos conselhos de terceiros, quer dizer, o médium deve se esclarecer pelos conselhos de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicações para compará-los. Ele precisa estudar todo tipo de comunicação para compará-las. Ele precisa estudar tudo o que tem, né? Ele precisa estudar o livro dos médiuns, o céu e o inferno, que são as comunicações que o Kardec vai buscar daqueles que desencarnaram bem, daqueles que desencarnaram com dificuldade, dos maus que desencarnaram. Então, buscar todo tipo de comunicação, ver como elas foram feitas, o que elas trazem, para fazer uma comparação, para ver onde ele pode melhorar, né? Aonde ele está influenciando e onde ele está deixando, às vezes, a desejar, até por falta de conhecimento dele. Então, às vezes, ele não está trazendo uma comunicação melhor, porque o espírito que está ali pode se comunicar com coisas mais profundas e com mensagens melhores, mas ele não tem o cabedal, ele não tem o vocabulário e o conhecimento para traduzir aquilo que aquele espírito está passando. Então ele vê, às vezes, determinadas coisas que ele não entende, ele não traduz. Então a mensagem fica truncada, ele não traz a mensagem completa. Por isso que ele diz, não somente deve se esclarecer pelos conselhos de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicações para compará-las, limitando-se às que obtém, por boas que lhe pareçam, se expõe a se iludir sobre o seu valor, sem contar que não pode tudo conhecer e que giram quase sempre no mesmo círculo. Ou seja, limitando-se às que obtém, por boas que elas lhe pareçam, ele tem que analisar, ele tem que buscar e não se expor, não se iludir sobre o seu valor. Quer dizer, não cair no ridículo de achar, não, só as minhas comunicações são boas. Os obsediados, aqueles que estão fascinados, só a comunicação dele é boa. Só ele recebe um espírito. Fulano é mistificação. Ciclano perdão, é como se coloca, o próprio médium que está ali, como é que se fala, processo anímico. Não, ali foi animismo, ali é mistificação. Só ele tem comunicações boas, só ele recebe um espírito. Então, infelizmente, esses irmãos precisam de ajuda, porque eles não percebem o ridículo que estão se expondo, porque estão fascinados. Então, aqui o Kardec coloca para a gente rever o item 192 que nós já estudamos, dá uma olhada lá, volta lá no item 92, que é médiuns exclusivos, né? Então, a gente tem a questão dos exclusivos
porque eles têm uma facilidade, uma comunicação, então nós vamos ver maioria, quase todas as manifestações do Emmanuel com o Chico, quase todas as manifestações da Joana de Ângeles com o Divaldo, e é óbvio, são espíritos bons, não são obsessores, para poder saber dividir, separar o que é obsessão, o que é um casamento, né? Um trabalho bem realizado e bem feito entre médium ostensivo e um espírito com conhecimento que tem a missão de trazer esse conhecimento para a Terra. Vamos lembrar que esses espíritos são extremamente disciplinados, têm um objetivo. Nós vamos lembrar que o Emmanuel, quando o Chico começou a sangrar uma vista, porque ele perdeu uma vista e ficou com a outra muito ruim, o Emmanuel colocou para ele que ele ainda tinha uma outra vista, se ele ia ou não continuar o trabalho. Porque se ele não fosse continuar o trabalho, ele, Emmanuel, ia buscar outro médium. Porque ele tinha muito para fazer, ele tinha muito livro para trazer, ele não poderia ficar ali no mimimi, porque o Chico estava perdendo uma vista. É óbvio que aquela vista ele tinha que perder. Não tinha. Se tivesse uma forma de que ele pudesse ser ajudado naquilo, o Emmanuel traria para ele, mas não tinha. Nós vamos ver o Chico como Flávia, no livro Há 2000 anos, desencarnar cego. Nós vamos ver o Chico como Lívia, no livro Ave Cristo, desencarnar cega. Nós vamos ver o Chico como o Chico, perdeu uma vista e da outra ele estava praticamente cego. Ele já tinha perdido quase que totalmente a visão quando ele desencarnou. Então é um processo pelo qual, por motivos que ele, no plano espiritual, sabe, não cabe a nós julgar ou ir buscar por quê, mas o motivo tem, que Deus é justo e misericordioso. Então era um processo pelo qual ele tinha que passar. E o Emmanuel sabia disso. Por isso que o Emmanuel coloca disciplina, disciplina e disciplina. Nós somos cheios de mimimi, somos cheios de dedo. Qualquer coisa joga a gente na cama, qualquer coisa faz faltar na casa espírita, qualquer coisa faz faltar no trabalho, atrapalhar o trabalho. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que entender que nós temos um trabalho a realizar. E temos que realizar esse trabalho da melhor forma possível. A gente tem que pôr a cabeça no travesseiro e estar com a consciência tranquila que fez o melhor. Vamos lembrar a questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho coloca que ele não dormia, toda noite, ele não dormia antes de fazer uma revisão do dia, de tudo que ele falou, de tudo que ele pensou, de tudo que ele fez, para poder pedir perdão, pedir desculpas e se acertar no dia seguinte. Nós temos que, antes de dormir, fazer a nossa revisão, e para que possamos acertar no dia seguinte, mas temos a tranquilidade que estamos fazendo o melhor que nós podemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas que convivem conosco, nas casas que nós trabalhamos, seja como voluntário, seja o trabalho para pagar o pão de cada dia. Então aqui nós estamos na questão 248, nós chegamos aqui no nosso horário, e no nosso próximo estudo nós veremos a 249. Até lá!